paz do Senhor abençoado, a paz do Senhor minha amada, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Bem-Aventurado. Me chamo Gutenberg e hoje vou tomar como texto base para a nossa mensagem aquilo que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 7, a partir do versículo 6, que diz assim a palavra de Deus. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esfolçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tem comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. Meus queridos, aguarda só mais um instante e logo em seguida traremos uma mensagem para o seu coração acerca disso que nós acabamos de ler. Sabemos que o pecado, ele separa o homem da presença de Deus. Em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, está escrito que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas são as vossas iniquidades que faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vos não ouça. Então o pecado ele se levanta como um muro que separa, que divide, que destitui o homem da presença do Senhor. Aliás, foi o pecado cometido por Adão e Eva que fez com que eles fossem expulsos do jardim. Quando tentados pelo diabo, eles desobedeceram ao Senhor, perdendo a comunhão perfeita que tinha com ele. E assim causou, por causa do pecado, devastações tremendas, como por exemplo a morte. O apóstolo Paulo ele disse que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Então o pecado ele se tornou como o aguilhão da morte. A principal arma que o diabo tem para separar o homem de Deus chama-se pecado. A cobiça, a avareza, a mentira, a inveja e prazeres ilícitos corrompem o coração do homem e assim
causam grande destruição, famílias são destruídas, vidas e até casamentos são desfeitos. Lembro que a primeira família constituída na terra também foi marcada por uma grande tragédia no seu meio familiar. Abel, ele foi assassinado pelo seu irmão Caim, que era do maligno, e matou Abel porque as obras de Abel eram justas, enquanto as obras de Caim eram má. E um certo dia, quando ele viu que Deus aceitou o sacrifício, a oferta de Abel, e não aceitou a sua oferta, ele ficou irado. E Deus disse: por que você está irado, Caim? E por que descaiu o seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito? E se não fizer, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será para ti, e sobre ele dominarás. Então o Senhor, ele se refere ao pecado como uma fera que está espreitando, prestes a atacar. E fala com Caim para que ele não viesse dar ouvidos ou não dar lugar ao pecado. E Caim, ele não deu ouvidos à voz do Senhor e deu lugar ao pecado, e feriu e matou o seu irmão. Mas também o pecado, ele pode se apresentar como esta mulher, nesta passagem que acabei de ler. Esta mulher, ela vai ao encontro de um jovem enfeitada com enfeite de prostituta e com um coração astuto, malicioso. O pecado, ele se apresenta como essa mulher que foi com um enfeite de prostituta, atraente, provocante, chamativa e oferecendo prazeres que aos olhos do homem são desejados, se mostrando incansável, ora pelas ruas, ora pelas praças. E como aquela mulher, o pecado, ele também não tem escrúpulo algum, pois pode se esconder por trás de uma falsa religiosidade, buscando a quem possa tragar. E foi justamente entre aqueles inexperientes, um falto de juízo, um jovem que não tinha juízo, que foi seduzido pelaquela mulher, que não teve o discernimento do perigo que estava correndo, e sem vigiar andou despreocupado no crepúsculo, no entardecer do dia, e seguiu aquela mulher como uma ave que apressadamente salta para dentro do laço sem se dar conta que irá morrer. Assim foi aquele jovem. E mesmo tendo ela revelado a ele que era casada, ou seja, mesmo ele sabendo que o que ele iria cometer era adultério, mesmo assim ele quis se deleitar. Mesmo assim, ele quis ter aquele prazer ilícito, mesmo sabendo que alguém seria traído, mesmo sabendo que alguém seria enganado, pois ele já havia caído num laço que foi preparado contra a sua vida. Lembra de Sansão? Sansão, ele brincou, se envolveu com Dalila. E quando ela havia preparado um laço contra a sua vida e teve certeza de que ele havia caído, ela disse: Sansão, os filisteus vêm contra você. E ele disse: eu farei como das outras vezes e me livrarei. E a palavra de Deus nos diz que ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então Sansão foi preso, humilhado e teve os seus olhos vazados. O pecado não é algo que o crente deve brincar, mas é um mal que deve ser evitado. Temos como exemplo José, que não se deixou cair, se seduzir pelas tentações da mulher de Potifar. E mesmo sendo preso, ele não corrompeu o seu coração, e por causa da sua fidelidade, Deus o exaltou e fez daquele que antes era escravo, o nomeou como governador do Egito, que era a principal potência da sua época. Se aquilo que estão te oferecendo vai te afastar de Deus, por mais prazeroso que seja, por mais enfeitado, belo ou vantajoso que seja, mas se vai te afastar de Deus, resista, rejeite, pois a palavra de Deus, ela nos diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então não escolha o pecado, escolha Deus, escolha viver eternamente ao lado do Senhor,
Por isso resista ao pecado, rejeite o pecado. O apóstolo Tiago, ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se ainda assim você venha ceder às tentações, você tenha caído nas tentações, não é o fim. Não está tudo perdido. Ainda há uma esperança para que você possa se reconciliar. Não está tudo perdido. É isso que o diabo quer que você pense, que não tem como mais você se reconciliar. Nós temos um advogado, lembra? Faço minhas as palavras do apóstolo João, que disse: filhinhos, isso vos escrevo para que não peques. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ainda que você venha cair, ainda que você venha falhar, ainda que você seja seduzido, não é o fim. Existe a esperança de nos reconciliar com Deus. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Mas, no entanto, rejeita o pecado. Não se deixa levar pelas ilusões, pelos frutos, pelos manjares que te são oferecidos. Faça como José. Resista, não caia na tentação, mas tão somente fique firme no Senhor, porque Ele vai honrar, Ele vai te exaltar por causa da sua fidelidade, e grande será o teu galardão. Meu amado, fica na paz, Jesus te abençoe, seja fiel a Ele, resista, não escolha o pecado, escolha Deus, e assim eternamente você vai viver ao lado do Senhor. Que Jesus abençoe a você, a tua família, fica na paz e até uma próxima vez. Amém.